Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema desse vídeo, por que a terra não vai pegar fogo? É isso mesmo, por que a terra não vai pegar fogo? Porque inclusive tem um genro de um cão guloso por aí que escreveu até livro, A Terra Vai Pegar Fogo, porque ele leu isso em Pedro. Pedro falou nos dias dele que a terra iria pegar fogo, que tudo seria destruído pelo fogo. Aí pega-se essa passagem, não respeita a época que foi escrito isso, não respeita para quem Pedro, se você vê lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 3, Pedro escreveu para as 12 tribos, para os israelitas que estavam dispersos, para o povo de Israel que estava disperso. As cartas, as epístolas de Pedro, de João, não foi escrito para os gentios. De Tiago, foi escrito para os perdidos, para os dispersos da casa de Israel, para o povo de Israel, para os judeus. Não foi escrito para os gentios, não foi escrito para a nossa época. Isso é uma ignorância muito grande de um religioso, de uma pessoa que frequenta uma religião, da teologia, do sistema religioso em geral. Eles pegam isso, aplicam na pessoa como se fosse dito o ano passado. Como se fosse dito esse ano no começo do ano, ou no mês passado, ou semana passada. Tá vendo? O Pedro falou que a terra vai pegar fogo. E as pessoas ficam por aí. Olha, Jesus vai voltar e tudo isso vai se acabar, tudo vai pegar fogo. Teve a Primeira Guerra Mundial, a terra não pegou fogo. Teve a Segunda Guerra Mundial, não pegou fogo. O fogo que Pedro estava falando se referia a que época? Para que povo? Vamos ler? Assim está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, o dia do juízo seria o dia que a terra iria pegar fogo, correto? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Então, no dia do juízo, no juízo final, a terra iria pegar fogo. Foi o que Pedro estava falando aqui. Não é assim que está? Mas isso daqui Pedro escreveu o século passado? Isso aqui Pedro escreveu depois do ano 70? Você pode não acreditar, mas entra aí no Google, coloca aí, quando Jerusalém foi destruída pela segunda vez, você vai ver que foi no ano 70 DC. A primeira vez foi lá pelo rei da Babilônia e a segunda vez foi na geração que Jesus falou. Não passará dessa geração sem que tudo aconteça. Mateus 24, 34. Então, quando que foi? Quando que a terra pegou fogo? A terra habitada. Quando que a terra, que essa época que Pedro estava falando, Pedro escreveu isso antes do ano 70, não depois. Então, quando aconteceria isso? Quando Jerusalém pegou fogo, quase 3/4 da cidade foi destruída, sobrou nem o templo, do templo não sobrou nem os alicerces. Então, quando pegou fogo isso? Quando foi dito isso? Para que época foi dito? No versículo 10 está assim, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Veja, a religião fala que Apocalipse 1:10, o dia do Senhor é domingo. Não, o dia do Senhor foi o juízo de Deus. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tá vendo? A pessoa fala, não, você está falando isso, você é o incrédulo. Você não sabe. Pedro falou também de novo. Mas quando Pedro escreveu isso aqui, Pedro escreveu isso antes do juízo do ano 70. Antes da cidade de Jerusalém ser quase totalmente incendiada. Antes do templo ser destruído. É isso. O problema de um religioso é não respeitar a época. O problema é não entender a contextualização. Ficar com a Bíblia lá fechada, aí senta lá no banquinho, aí coloca-se umas músicas, uns louvor lá, todo fúnebre, umas músicas que alegra o coração das pessoas. Dali a pouco abre uma passagem dessa, não tem interesse nenhum em mostrar para as pessoas a época, que isso aqui teve uma época, teve um time, e fala, tá vendo? A terra vai pegar fogo.
A mente da pessoa que está sentadinha ali, aquilo entra na mente dela, ela fala, é mesmo, olha, a terra vai pegar fogo. Quando Jesus voltar, vai pegar fogo. E assim fica. Acaba-se a reunião, passa mais envelope, pega aqueles envelopes de campanha de sacrifício da outra reunião, enche o gasofilácio entre as sacolinhas dele, vai lá para dentro, põe no cofre, algum espertalhão tira algumas notinhas de 100 lá para fazer a feirinha, e a vida segue. A pessoa levanta da cadeirinha, aceitei Jesus, glória a Deus, aleluia, agora vou embora, porque a terra vai pegar fogo. Qualquer assopro de um ganso no pasto, agora Jesus volta, agora a terra pega fogo. Ô meu irmão, ô minha irmã, pelo amor de Cristo, seja inteligente, deixe de ser menino, deixe de ser inocente no seu entendimento. Peça ao Pai, Ele está aí no seu espírito, Ele não está no terceiro céu. Ele está aí com você. Pare de ser enganado, pare de ser encantado, ludibriado por essa maldita religião mentirosa. Leia comigo Isaías, capítulo 29, versículo do 1 ao 8. Veja, Jerusalém e seus inimigos, eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Eu quero colocar na Almeida Revista Atualizada, porque eu vou te mostrar. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. Qual o significado dessa palavra Ariel? Vamos ler em outro texto, porque aí fica mais fácil o entendimento. Veja, ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus. O que é uma lareira? Você sabe o que é uma lareira? É uma lareirinha que você coloca umas madeirinhas secas, um carvãozinho, bota fogo e aquilo ali aquece. Ou seja, uma lareira é algo que tem fogo, é algo que solta fumaça. Assim é uma lareira. Então aqui, Deus estava falando pela boca do profeta Isaías, ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Onde foi que Davi acampou o seu arraial? Em Jerusalém. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Versículo 2. Então porei a lareira de Deus em aperto. Então porei Jerusalém em aperto. E haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Então aqui era uma profecia para o futuro, que ele iria colocar a lareira de Deus em aperto. Alguém iria cercar, alguém iria colocar tribulação e aflição na lareira de Deus. Deus acenderia, Jesus falou, eu vi botar fogo na terra. Como eu gostaria que esse fogo já tivesse aceso. O fogo foi aceso dali a 37 anos, no ano 70 DC, quando Jesus disse isso. Olha que coisa interessante. Quer ver isso daqui na Bíblia Viva 2002, como que está? Vamos ver aqui esse aqui. Pobre de Jerusalém, veja, a lareira de Deus era Jerusalém. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel, um altar coberto de fogo e de sangue. Você está entendendo? Porque Pedro, os discípulos daqueles dias, eles tinham entendimento do Antigo Testamento. Eles liam a Torá, eles liam as profecias. Então Pedro falou, a terra vai pegar fogo. Ele andou com o juiz, ele andou com o Yeshua, Yahshua, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse a eles, Mateus 24:34, não passará desta geração sem que tudo aconteça. Não passará dessa geração sem que Ariel seja cercada. E Lucas 21:20, quando vocês virem Jerusalém sitiada, cercada, saibam que chegou a sua devastação. Quando foi cercada Ariel de Deus? Quando foi cercada Jerusalém? No ano 69, no mês de julho. Durou 13 meses, até o ano 70 DC. Quando se consumou o juízo de Deus, o juízo final contra quem deveria ser
estabelecido esse juízo, que foram os israelitas. Então agora que você entendeu a palavra, o significado da palavra Ariel, que é Jerusalém, ou lareira de Deus. 3. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Quem cercou Jerusalém não foram os soldados romanos, comandado pelo general Tito? Então, lançada por terra, do chão você fará, e do pó sairá afogada a sua fala, a sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma, a sua fala será como um cochicho vindo do pó, mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente no instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão, de vento, tempestade e labareda de fogo devorador. Assim Jesus disse que seria a volta dele. Assim Jesus disse. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, contra a lareira de Deus, contra a fornalha de Deus, bem como todos os que lutam contra ela e contra sua fortaleza e a põem em aperto. As 4 fortalezas de Antônia que tinha em Jerusalém. Será também como um faminto que sonha que está comendo, mas que, ao acordar, sente-se vazio, ou como uma pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. Olha que Jesus falou. Livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 22 a 24. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo, no dia do Senhor, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E aí? E aí? Você consegue, você entende verbalização, contextualização de texto? Você consegue parafrasear esse versículo 22? Você consegue? Pela sua interpretação racional, não religiosa, você consegue entender? Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então, se não teve o dia do juízo, aqueles vocês que ele estava direcionando a palavra estão aí com quase 2000 anos, porque o dia do juízo aconteceu no ano 70 desse. E vocês, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. 24. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. E aí? Esse você aqui, você seria o quê? Espíritos? Mas o Espírito é de Deus. O juízo final que a religião fala que acontecerá quando a terra vai pegar fogo. Espírito é de Deus. Deus vai colocar de novo, vai falar, não, o Espírito agora, chegou o juízo, porque a religião lá na terra está falando que eu estou voltando e tal, e vai ter o dia do juízo, então eu vou ter que colocar de novo os espíritos lá para ficar queimando. Não. Isso daqui foi falado porque era aquela geração que seria responsabilizada, aquela geração que passaria pelo fogo, que consumiu 3/4 da cidade de Jerusalém. O templo sobrou apenas os alicerces. A terra que pegou fogo, falada por Pedro aqui, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Isso daqui aconteceu no dia do Senhor, no dia do juízo. A Ariel de Deus, a lareira de Deus, que era Jerusalém, pegou fogo. E olha que interessante, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Olha quem estava no dia do Senhor esperando de braços abertos. Leia. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Quem é que estava de braço aberto esperando o dia do Senhor chegar? João. E o dia do Senhor significou o quê? O juízo de Deus. Chegou a lareira de Deus. Deus acendeu a sua fornalha. Queimou poderosos, ricos, miseráveis, andantes. Foi o juízo, foi a ira. Foi o dia que Deus escolheu para sentenciar os israelitas. Foi o dia que Deus escolheu para derramar o cálice da ira dele sobre os desobedientes, sobre os incrédulos, sobre os mentirosos, sobre os idólatras. É uma vergonha o que a teologia faz
É uma insanidade o que a teologia faz com os seus seguidores, com os seus alunos, futurizando coisas que está claro como a neve, que tudo já aconteceu. Eles se utilizam dos escritos bíblicos para mentir, para enganar, para roubar, para tosquear, para ludibriar, para encantar. Coitado dos meus irmãos, coitado dos nossos irmãos religiosos, escravos, inocentemente são escravos e não sabem. Ficam subjugados, ficam debaixo de doutrinas de homens perversos, homens maus, homens de espíritos maus, mas não são esses que você está acostumado aí, pomba gira, tranca-rua, não, porque isso não existe. Isso são falácias, são mentiras, são narrativas religiosas para aprisionar as pessoas dentro dos seus currais, dentro das suas choupanas que eles chamam de igreja. Acorda, ó tu que dormes, saia das trevas e venha para a luz. A luz é o tabernáculo espiritual de Deus em nosso espírito. E é Ele que faz morada nesse tabernáculo. Não mais em tabernáculo feito por mãos de homens. Deus não habita nesses lugares. O que tem nesses lugares aí, nesses templos que é chamados de igreja, são fraudes, mentiras, enganos, roubos, manipulações, perversidade, escravidão, legalismo de Moisés, as maldições de Moisés, as trevas, o que tem nesses lugares. Por que a terra não vai pegar fogo? Por que a terra já pegou fogo quando deveria ter sido aceso o fogo? Que foi a lareira de Deus, onde Davi acampou, Jerusalém, no ano 70 DC. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Não esquece não de dar o likezinho, porque você dando esse likezinho aí, o YouTube entende que o vídeo é interessante e ele manda para mais pessoas. Uma mensagem dessa deve chegar a muitas pessoas, para saírem do engano, para saírem da falsa esperança que a terra vai pegar fogo. Até a próxima, se assim o eterno Criador permitir. Tchau, tchau.